Olá, tudo bem? Sou o pastor e professor William Cabral do STHG. Temos a missão hoje de trazer uma aula para você de introdução à teologia cristã. O Seminário Teológico Harlan Grant tem formado os grandes teólogos por todo o Brasil e também fora do Brasil, em alguns continentes. Hoje nós iremos falar sobre teologia cristã. A disciplina, devido ao seu caráter sistêmico, relaciona-se com todas as outras disciplinas teológicas do curso. Ela explica a área de atuação e a função de cada uma das teologias. E você que é aluno do pleno em teologia, precisa saber que elas estão divididas e subdivididas. No entanto, estão interligadas. A intenção é fazer com que você tenha uma visão da teologia e das suas subdivisões e ligações. A teologia sistemática está diretamente interligada à teologia bíblica e com ela faz uso dos recursos obtidos. Por sua vez, a teologia bíblica é o resultado da teologia exegética e, além disso, apresenta a teologia histórica como um instrumento para se conhecer o desenvolvimento de cada uma das doutrinas. Finalmente, o aluno conhecerá a teologia prática e, através de seus recursos, poderá contribuir para o crescimento da Igreja do Senhor no exercício do seu ministério. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos reunir mais uma vez, Senhor, através, Pai, da internet, nessas videoaulas. Enquanto não podemos estar presencialmente, estamos aqui, Senhor. Que o Senhor venha nos iluminar para que nós tenhamos uma aula maravilhosa. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos então para o primeiro slide. Nós vamos falar hoje de teologia cristã e vamos falar de prolegômenos. Eu sou o professor William Cabral, como eu disse, e esse curso é o Pleno em Teologia do STHG, Seminário Teológico Harlan Grant. Bom, nós sabemos que teologia deriva da palavra theos mais logia e que, a grosso modo, significa o estudo de Deus. É óbvio que um Deus todo-poderoso não se deixaria estudar com tanta facilidade, mas ele se revela. E nessa revelação, nós temos a consciência de tudo aquilo que Ele quer nos passar, através da iluminação do Seu Espírito Santo. Vou falar, antes de tudo, nessa introdução, sobre 3 aspectos fundamentais da educação. Nós estamos formando líderes, pessoas que vão estar trabalhando em suas igrejas, que vão estar ensinando. Então, nós temos o primeiro aspecto, que é um aspecto pessoal. A educação é autopromoção da personalidade do sujeito que se educa. Quando nós conseguimos passar a educação cultural, teológica para um dos alunos, para os alunos em si, essa educação é uma autopromoção da personalidade daquele que está sendo educado. Mas também existe um aspecto social. A educação socializa o indivíduo, pois a nossa vida pessoal explica-se numa vida social. Somos seres sociais. Precisamos, então, estar inteirados com as nossas comunidades. Terceira parte é cultural, é um aspecto cultural. A educação também transmite a pessoas valores elaborados pela humanidade no decurso de gerações. Autoeducação e heteroeducação. A autêntica educação deve ser a autoeducação, porque não é concebível uma maturação integral, insciente e destituída de um esforço pessoal. A autêntica educação deve ser heteroeducação, que significa a influência educativa exercida do exterior por um professor ou educador, porque a presença do professor não é só desejável, como também é necessária. E por isso nós primamos por um material pedagógico de qualidade, para que vocês possam aprender, realmente aprender e desenvolver a intelectualidade de cada um. Agora vamos falar dessa palavra
prolegômenos. Prolegômenos é falar de antemão. No caso da teologia, é uma visão geral da teologia e as várias formas de teologia. Lá na frente nós vamos ver a etimologia da palavra. Mas prolegômenos, na verdade, queridos, é uma espécie de prefácio, onde é mostrado a importância da obra que nós estamos utilizando. Teologia é teos, Deus, e logia é estudo, estudo sobre Deus. Logos é palavra ou verbo. Lá em João capítulo 1 e verso 1 nós vamos ver uma frase célebre. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A teologia sistemática. Vamos partir agora para os tipos de teologia e as suas interligações. Então vamos lá. Teologia sistemática e suas interligações. Pois bem, queridos, a teologia sistemática ela trabalha com textos paralelos das Escrituras. Utiliza de recursos dedutivos para chegar a um conjunto de doutrinas fundamentais da fé cristã. Na última aula, nós vimos algumas coisas sobre a teologia sistemática. Tá? O que eu quero dizer para vocês em relação à teologia sistemática que ainda não foi dito, é que ela facilita em todos os aspectos o aprendizado, assim como também o seu ensino. Porque quando nós sistematizamos, é como se nós pegássemos algo e o esmiuçasse, não com um martelo, que fosse quebrando tudo pela frente, mas com uma chave de fenda que desparafusa com cuidado para ver onde estão os defeitos e depois os coloca novamente no lugar. Teologia sistemática, ela sistematiza as diversas passagens bíblicas, assuntos correlatos e nos faz trabalhar de uma forma mais simples e mais organizada. Temos também a teologia bíblica, que depende da teologia sistemática também. Ela não é avessa à teologia sistemática. Nesta, a teologia bíblica visa descobrir o conjunto de doutrinas fundamentais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Uma vez descobertas essas doutrinas, a teologia sistemática irá então organizá-las, mas uma interdepende da outra. Nesse curso, nós damos tanto teologia sistemática como também a teologia bíblica. Tem a teologia exegética. Essa trabalha junto com a teologia bíblica e tem a função de retirar as verdades do texto original para que haja uma perfeita compreensão interpretativa. Note, a palavra exegética deriva de exegese, que significa retirar do texto. Não é exegese, que significa colocar a sua ideia no texto, não. A interpretação, o primeiro texto, ele é levado a cabo nesse momento. Ele é levado ali como principal instrumento da teologia exegética. Temos também a teologia histórica, que demonstra o desenvolvimento doutrinário na fé cristã desde Israel, a igreja e no desenrolar da história humana com a formação dos credos e dogmas da igreja durante todos os tempos. Como o próprio nome já diz, a teologia histórica ela trata da teologia nos diversos tempos em que nós estamos vivendo. E por fim, a teologia prática é o estudo e a aplicação no dia a dia das verdades bíblicas através da pregação e do ministério pastoral. Então, a teologia prática é aquilo que nós realmente vivenciamos no nosso dia a dia e como nós devemos aplicá-la. A questão é a seguinte: na aula passada eu falei que a teologia deveria ser vivível, crível e que tivesse também respaldo. Então, essa é a teologia prática, é o estudo e a aplicação no dia a dia das verdades bíblicas através da pregação e do nosso pastorado. Princípios da teologia. Bom, sem esses princípios a teologia não existiria. São eles: primeiro, Deus criou, sustenta e se relaciona com o que Ele criou. Segundo,
o homem ele tem a capacidade em si de buscar e conhecer a Deus, conforme Isaías 35 e verso 8. E por fim, o terceiro ponto é que Deus providencia meios para ser conhecido. Eclesiastes capítulo 3 e verso 11. Deus criou, sustenta e se relaciona com aquilo que ele criou, ou seja, a sua imagem semelhante. O homem tem a capacidade em si de buscar e de conhecer a Deus, desde que Deus providencie meios para ser conhecido, desde que Deus se revele. Notem como elas estão ligadas. Tudo que Deus criou, sustenta e se relaciona com ele. O homem tem essa capacidade intrínseca de buscar e conhecer mais a Deus. E esse Deus providencia meios para que seja conhecido pelo homem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse coopera, no original grego, é sinergia, é um trabalho em equipe. O Espírito Santo, Jesus e o Pai, trabalhando em conformidade com o Santo, para que ele seja cada dia mais próximo e mais parecido com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós temos também as fontes da teologia. A primeira fonte da teologia é a Bíblia. Nela se encontra a revelação e a inspiração de Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. Temos também a consciência, isso mesmo. Na consciência de Deus fala com o homem, ainda que possa ser deturpada pela vontade humana, conforme Romanos 2, versículos do 13 ao 16, é a consciência humana que vai realmente fazer com que o homem sinta a presença de Deus e que seja convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. A terceira fonte da teologia é a própria natureza, onde ela reflete a glória de Deus ainda que caída e esperando a redenção, conforme Romanos capítulo 1, versos 18 até o 21. E por fim, a experiência também é uma fonte da teologia. A vida cristã está além de uma vaga teoria, ela também é prática, por isso que nós falamos da teologia prática lá atrás, permanente. A todo tempo se vive uma experiência viva com Deus Todo-Poderoso. Bíblia, consciência, natureza e experiência são as fontes da teologia. Agora vamos falar um pouco da história da teologia. A teologia se divide em 5 períodos. São eles: patrística, escolástica, reforma, confessional e teologia moderna. Vamos lá? Patrística, escolástica, teologia da reforma, teologia confessional e teologia moderna. A teologia patrística é o período que vai dos pais apostólicos aos pais históricos, daqueles que conheceram os apóstolos, que defenderam a fé cristã, os chamados apologistas, trataram das heresias, os chamados polemistas, até aqueles que escreveram sobre a história da igreja nos primeiros séculos. Essa é a teologia patrística. Depois nós temos a teologia escolástica, que se origina no período da Idade Média. Se utiliza do raciocínio lógico para se chegar a Deus e ao conhecimento, mesmo que alguns sistemas ainda se adotassem a iluminação como fonte de conhecimento. Também é um período de grandes dogmas da fé. Sendo assim, a patrística focou na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo. Por exemplo, defendendo a religião cristã, refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu, do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e fé. Notaram a diferença? Enquanto a patrística focou na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo, defendendo a religião cristã e refutando com todas as suas veemências, com todas as suas forças o paganismo, a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus,
do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. Vocês estão entendendo, queridos? Eu estou fazendo ainda uma análise sobre todas as questões históricas envolvidas. Bom, chegamos ao período chamado de Teologia da Reforma. É um período marcado pela livre interpretação da Bíblia e o surgimento de vários credos, dentre os quais o nosso credo, né? Nós temos as 5 teses, as 5 solas, né? E as 95 teses de Martinho Lutero. Pois bem, depois da Teologia da Reforma, temos no período, principalmente no século XVII até o século XIX, marcado por um forte dogmatismo protestante. Há um retorno ao dogmatismo nos moldes daqueles primeiros, da escolástica, tá? Esse é um período chamado de confessional, tá? E o que seria a teologia confessional? Bom, a doutrina confessional, a confessionalidade, na verdade, é uma doutrina bem interessante. Eu vou falar um pouco a respeito disso, vou tirar aqui de um artigo da Ultimato, que fala sobre a definição dos termos. Para entender o termo confessionalidade, será necessário entender o seu oposto, a laicidade, laicismo ou laico. Essas palavras, que também não são comuns ao nosso vocabulário cotidiano, têm um sentido de autonomia em relação às confissões religiosas. O movimento pelo laicismo surgiu no século XVI, no período do Renascimento cultural. Tratava-se de uma busca pela ausência do controle religioso da política, das artes, da ciência e da educação. A ideia fundamental que eles tinham era que os cientistas, educadores, artistas e políticos deveriam trabalhar sem favorecimento ou perseguição decorrentes de ideias religiosas. A religião deveria ser reservada para o espaço da vida privada e não poderia interferir nos negócios públicos. A existência dos estados laicos, nos quais existe a liberdade de expressão da diversidade religiosa, é uma conquista do movimento laico. O oposto do estado laico é o estado confessional, ou seja, um estado ou país que se impõe uma crença religiosa aos cidadãos. Grande parte dos muçulmanos são exemplos dessa confessionalidade nacional. A laicidade, portanto, é entendida como secularismo. No âmbito político, a palavra adquire sentido de neutralidade ou de conferir tratamento igualitário a todas as religiões e também até o ateísmo. O movimento laico ele prima pelo não envolvimento do religioso nos assuntos de governo, da mesma maneira que requer o não envolvimento do governo nos assuntos religiosos. Embora o movimento laico seja importante para evitar favoritismos ou perseguições por razões religiosas, o próprio movimento descambou em um radicalismo confessional, pois acabou por negar a validade da religião e inclusive tornou-se perseguidor e destruidor dos valores religiosos ou confessionais. Em nome da laicidade, vejam só, passou-se a construir uma nova cosmovisão fundamentada na ideia de autonomia do ser humano. Francis Schaeffer afirma que muitos dos grandes problemas sociais do século XX estão ligados à destruição da família, à violência nas escolas públicas, à pornografia liberada, à permissividade e outros problemas morais resultantes da ausência de valores absolutos. E o apego a esta visão do mundo, segundo a qual a realidade final é matéria ou energia impessoal posta na forma presente pelo acaso da impessoalidade. Igreja do século XXI, página 166 da Cultura Cristã. E a conclusão que temos é que a confessionalidade cristã, conforme expressa na Bíblia, exige assumir publicamente a crença que Deus é o Criador do universo, que o ser humano foi criado por Deus para louvor da sua glória, mas que pecou e é réu de morte, digno do inferno, tendo necessidade de redenção que somente pode ser propiciada pela graça e a misericórdia reveladas no sacrifício de Jesus Cristo, vicário expiatório. E esse conjunto de crenças é na verdade uma só. Dela deve derivar uma postura adiante da vida, de que tem consequências não apenas para a salvação eterna,
mas para a vida diária, para os relacionamentos, para a escolha profissional e conjugal e etc. Se cremos que a nossa vida foi planejada por Deus para resultar em glória ao seu próprio nome, não podemos vivê-la como se fôssemos donos de nós mesmos ou como se fôssemos animais racionais, em competição uns com os outros, sem um propósito mais elevado para a nossa essência. Somos confessionais vivendo no estado laico. Moderno. Há uma forte influência do racionalismo e do liberalismo, isto é, interpretação cética dos milagres bíblicos e do sobrenatural. Uma confiança exagerada na ciência, todavia também uma busca de um relacionamento vivo e prático com Deus. É isso, queridos. Chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Estava aí o link das fontes que foram retiradas. No WhatsApp de vocês do curso vai estar também algumas referências, alguns livros de referência que eu coloquei para que vocês possam consultar. Além do que, vocês podem entrar em contato comigo para tirar as vossas dúvidas a qualquer momento que desejarem. O STHG, que é o Seminário Teológico Harlan Graham, fica feliz em contar com vocês, alunos dedicados, alunos de excelência, no curso pleno de Teologia. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê as condições necessárias para que vocês desenvolvam os seus ministérios, principalmente que vocês sejam verdadeiros cristãos num mundo como o nosso em que vivemos. Graça e paz, fiquem com Deus.